bênção. Vamos orar? Fique de pé nesse momento. Aleluia. Senhor, nós te damos graça, Senhor. Exaltamos o teu santo nome por tudo que tem acontecido nesse lugar, nessa noite, Senhor. É um privilégio para nós sentirmos a tua presença. É um privilégio para nós poder te adorar, te exaltar, bendizer o teu santo nome. É um privilégio para nós poder ofertar na tua casa, Senhor. É um privilégio para nós sentirmos a tua presença habitando dentro de nós. Faça o teu querer, ó Pai. Cumpra o teu propósito, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, leva a nossa mente cativa a ti nesse momento, ó Pai. Que nenhum pensamento do lado de fora, nada venha tirar a nossa atenção. Nada venha tirar o foco daquilo que o Senhor quer transmitir a nossas vidas nessa noite, nesse lugar. Prepare os corações como uma terra fértil, ó Pai. E que as sementes que forem plantadas nessa noite venham germinar, Senhor, e produzir frutos a 100, a 1000 por um. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor e sente nesse momento. Podeis assentar. Aleluia. Deus é maravilhoso. Me apresentar mais uma vez. Eu sou Leonardo da Priscila. Minha esposa está aqui na frente. Estão casados há 16 anos. Uma oportunidade de estar nesse lugar, pastor Diego. Eu louvo ao Senhor. Eu já tinha vindo aqui uma vez ministrar para jovens e adolescentes. E é um privilégio participar de um convite, não só para ir para o Rio Grande do Sul, que foi algo novo na minha vida. E foi muito bom estar com vocês, conhecer alguns de vocês nesses 4, 5 dias de viagem, sabe? A gente cresce quando a gente vê irmãos frutificando e florescendo no reino do Senhor. A gente cresce vendo que o Espírito Santo, Ele tem algo para esse tempo, que é a unidade na igreja. Ele quer alinhar a sua noiva para um tempo grandioso. E você poder ir lá no sul, onde foi devastado, e poder plantar uma igreja naquele lugar e levar esperança, levar uma nova palavra, uma nova mensagem. É completamente diferente. Para mim foi uma experiência nova, porque eu nunca tinha participado. E foi aí que Deus começou a gerar no meu coração essa palavra. Esse ano para mim não foi fácil. Para alguém foi fácil esse ano? Ah, então pensei que eu era o único. Então eu não sou o único. E Deus me deu uma palavra, pastor. E a palavra que Deus me deu para compartilhar com vocês nessa noite é florescendo no processo. Quem recebe isso nessa noite? E eu vou contar um pouquinho da minha história antes de entrar na mensagem, para vocês entenderem o porquê dessa mensagem. Eu fui militar durante 8 anos, minha esposa também. E após o meu tempo de militarismo, que foi temporário, fui 3º sargento do Exército, eu fui para uma multinacional, onde eu trabalhei 12 anos nessa multinacional. E nesses 12 anos trabalhando nessa multinacional, eu sempre fui íntegro, nunca faltei, nunca me afastei de maneira ilícita. Sempre quando teve algum problema de saúde, alguma coisa, a gente precisava se afastar. Mas fora isso, não. Sempre cumpri meus horários e muitas das vezes, pela empresa te cobrar muito, você ia até depois do horário. E em um determinado momento a empresa decidiu que terceirizar os funcionários era mais barato do que manter um funcionário de 12 anos. E eu estava na minha zona de conforto. Tinha um salário muito bom. E nesses 12 anos de vida naquele lugar, tudo na minha vida estava só decolando. Sendo guiado por uma parte profissional muito boa. E eu sempre preguei nas igrejas, sempre falei de fé nas igrejas. Até o momento que a empresa saiu do Rio de Janeiro. Fechou a filial do Rio de Janeiro. Não me mandou embora, mandou todo mundo. Porque eu não tinha como eles me mandarem embora por ser um funcionário padrão, exemplar. Então a empresa achou por bem terceirizar todos os setores da empresa. E fechar a filial aqui no Rio de Janeiro. E foi um baque para mim. No momento que eu estava mais confiante na força do meu braço, fazendo investimentos, fazendo projetos e sonhos, veio esse primeiro baque. Eu nunca tinha ficado desempregado na minha vida. Então, eu fui conhecer uma outra parte do Senhor, que é ser testemunha da fé. Você falar, pregar sobre fé, agir em fé é uma coisa. Você viver fé é outra. E Deus queria me levar a um nível mais profundo nele, aonde eu precisava ser transformado, não pelo que eu não conhecia, mas porque Ele queria me fazer Ele conhecer de uma outra forma.
eu sempre fui uma pessoa do altar. E um pastor uma vez chegou para mim e falou algo muito interessante. Leonardo, eu te conheço, sei como teu coração queima, sei como você adora. É muito bom adorar com você. Você é um excelente adorador. Disso você já aprendeu e eu não tenho dúvida. Mas uma coisa você ainda não aprendeu a ser filho. Ser filho de Deus. Eu falei, mas por que, pastor? De tudo que tu falou, tu intercede pelas pessoas, você ora, você profetiza, você é uma bênção, mas você nunca sentou com Deus para pedir algo para você. Eu fui demitido em dezembro do ano passado, vai fazer quase um ano, e nunca pedi um novo emprego até hoje. Não consegui pedir um novo emprego ao Senhor. Porque eu falei, Senhor, o Senhor me sustentou durante 12 anos naquele lugar. E eu, todo dia que ia para o trabalho, meu coração falava, Senhor, eu chego aqui 7 horas da manhã, saio 7 horas da noite. E o que é o tempo para você? Cadê meu tempo para te servir, Senhor? Eu gosto de estar na tua casa, eu gosto de buscar a tua presença ali com meus irmãos, adorar. E Deus foi colhendo isso na aljava dele. Cada vez que eu falava, até chegou um ponto, já está cheio, agora eu vou te passar por isso mesmo. E a partir desse momento que Deus fechou a minha porta de emprego, eu comecei a ver minha vida de uma maneira diferente. Irmãos, eu sou sincero para vocês. Minha esposa está de prova. Nesses 12 meses quase, nunca faltou nada na minha mesa. Nunca deixei de pagar as minhas contas. Nunca deixei de honrar meus compromissos. O pastor Josué está comigo. Ele testemunhou a minha prática de fé. E ele foi um dos motivos a qual eu conheci essa igreja, esse lugar, e fui convidado a ir para o Sul. E nesse momento de ser chamado para ir para o Sul, era um momento que eu estava de transição em fazer alguns negócios e fazer algumas coisas, e o momento mais complicado para eu receber um dinheiro forte. E, José, vamos para o Sul. Eu falei, tu tá doido, rapaz? O que eu vou fazer no Sul? Conheço aquele lugar não, cara, lá é frio. Estou todo enrolado aqui, estou correndo atrás, eu preciso receber dinheiro esse mês. Aí, não, cara, você tem que estar lá. Aí eu falei, cara, ele fala isso pelo WhatsApp, sabe? Sabe aquelas pessoas que querem resolver tudo pelo WhatsApp? É o meu pastor ali. E eu falei, pastor, só na tua presença, eu tenho que olhar na tua cara, eu tenho que saber o que é isso. Você está falando aqui, vamos para o Sul, te prepara. A mensagem dele foi essa, vamos para o Sul, te prepara. Eu falei, não, vamos conversar pessoalmente. Aí quando eu conversei, entrei em aliança com a minha esposa, princípios. Você que é um homem e mulher de Deus, toda vez que você for tomar uma atitude no Senhor, entre em consenso com seu cônjuge. Nunca faça nada na sua emoção ou na força do seu braço. Crie uma aliança, porque eu não fui só, eu fui com ela. Nós somos um. Amém? Entenderam o princípio? Se você honra princípios, Deus cumpre promessas. Entenderam o que eu falei? Se você honra princípios, Deus cumpre promessas. E a minha esposa falou algo para mim que me deu paz. Léo, você é do altar. Você é para estar lá. Vai. Eu seguro as pontas aqui. O meu maior medo era ela. E ela falou isso. Eu falei, caraca, e agora? Tem que ir mesmo, né? Fui. Não foi fácil. A viagem foi cansativa, né, pastor? Mas quando nós chegamos lá, tudo que nós fizemos de esforço foi recompensado 1000 vezes mais. Como é prazeroso servir ao nosso Deus, irmãos. Como é bom ver a fidelidade do Senhor na vida dos irmãos. Desde o momento que nós chegamos até o momento de nós irmos embora, a forma que nós fomos honrados, fomos tratados, fomos acolhidos. As palavras de Deus para nós. Parece que era nós que estávamos recebendo algo do que indo lá dar alguma coisa. Então foi algo que virou uma chave espiritual na minha vida. Quando eu retornei, que eu dei o testemunho para minha esposa, todos os projetos, meu e dela, que estavam passando por um processo de gestação, 9 meses, nasceu. Necessário 9 meses, irmãos, sendo testemunha de uma situação difícil, mas que nunca faltou presença. Sendo testemunha de uma situação difícil, que nunca faltou provisão.
sendo testemunha de uma situação difícil, que nunca faltou homens e mulheres de Deus para caminhar conosco lado a lado. Eu vou falar alguma coisa para vocês. Eu falei aqui para os adolescentes quando eu vim aqui um tempo atrás. Nós somos a média das pessoas que escolhemos para andar. As 3 pessoas mais próximas de você é a sua média. Escolha pessoas que te projetem para o alto. Escolham pessoas que te coloquem no caminho. Escolham pessoas que te impulsionem para o seu destino. Escolham pessoas que venham te revelar algo de Deus. Tem pessoas na nossa vida que são fontes do Senhor, que jorram algo novo para nos fazer crescer nele. Tem pessoas que são um dreno. Sabe aquela pessoa que só vem reclamar, só vem murmurar, sempre que vem conversar contigo é a mesma história do passado, não muda o disco, não muda a fita. Isso te drena, irmão. Isso te leva para baixo. E se a gente não sabe dar um basta nisso, a gente vai escutar sempre as mesmas lamúrias e lamentações. Não vamos sair do lugar, vamos ficar rodando no mesmo ponto. E eu me cerquei de homens e mulheres de Deus nesse tempo. Nós, pastor Josuel, temos o costume de sentar à mesa uma vez por semana e tomar um café maravilhoso. E após a mesa, conversar sobre a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor Deus encheu a vida dele, Ele derrama sobre a minha vida. E a partir do momento que eu entendo algo, eu compartilho com ele, complementa a mensagem que ele deu. E o outro que o ouviu, entendeu o que eu ouvi, fala também. Irmão, virou uma vigília. Começa no café da tarde, não tem hora para acabar. Porque nós somos fontes inesgotáveis da presença do Senhor. A palavra do Senhor se renova no nosso coração. Tem algo de Deus na pessoa que está do seu lado. Olha para ela e fala assim: tem algo de Deus em você. E você precisa frutificar para que eu possa me alimentar desse bom fruto. Aleluia! Tem um fruto. A tua árvore tem que dar bons frutos. Você já viu uma árvore comendo a própria manga? A árvore nunca se alimenta do seu fruto. O fruto que a árvore produz é sempre para o outro. E a palavra diz que nós somos árvores plantadas nas mãos do Senhor, junto a ribeiro das águas, que no tempo certo dá seu fruto. Quem vai comer esse fruto, irmão? Aquele que busca abrigo e proteção em você. Aquele que reconhece que há autoridade na sua vida e tem confiança. E irmandade é isso. Já vou entrar na mensagem. Irmandade é isso. Quando você tem unidade com as pessoas, você se torna confidente dela. E você gera uma aliança com ela. Então, se o teu irmão te procurou para falar alguma coisa a respeito dele, é entre você e ele. Porque a confiança é conquistada. Mas para quebrar é que nem um cristal, não tem como colar de novo. Então tenha muito cuidado, tenha maturidade. É um tempo da noiva de Cristo ser madura, pastor. É o tempo da noiva de Cristo ser cheia da presença dele, para ouvir o pecado do seu irmão, mostrar na palavra o caminho certo, pregar o arrependimento, a pessoa se converter dos seus maus caminhos e vocês caminharem em fé. Amém? Então vou começar a palavra florescendo no processo. Esse sou eu, Leonardo Fonseca. Palavra de Deus em Colossenses 2, 6 ao 7. Colossenses 2, 6 e 7. Amém? Vou ler aqui. Pois, como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Pois, como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinado, abundando em ação de graça. Pois, como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé,
assim como fostes ensinados, abundando em ação de graça. Amém? Vamos lá. No processo de seguir a Deus e conhecer o tempo e o modo dele agir, a gente vem se tornar testemunha nele. E a testemunha, ela vive o processo. Alguém só é testemunha daquilo que viveu, daquilo que acompanhou. Os discípulos foram testemunhas de Cristo. Andaram lado a lado com Jesus, sendo ensinado por eles durante 3 anos. Eles são testemunhas, eles falam com convicção daquilo que eles viveram, das experiências que eles tiveram. E essa testemunha de vida, no decorrer das circunstâncias, nos gera maturidade. E essa maturidade nos faz ter ferramentas que geram raízes em nós. Essas raízes são como alicerces que nos preparam para uma grande edificação. Então, primeiro, para a gente crescer no Senhor, a gente cresce para baixo. A palavra de Deus fala que o homem foi construir a casa na areia, e eu entendi algo interessante. Onde você está, o solo que você está, pode estar arenoso. Mas Deus te fincou ali. Sabe o que você tem que fazer? Se esforçar e cavar mais fundo. A partir do momento que você vai cavando mais fundo, tirando toda aquela areia que está ao redor, vai ter um momento que você vai encontrar o firmamento, a rocha. Se Deus te plantou num lugar, irmão, e está difícil, se tem uma palavra, se tem um direcionamento, continua cavando. Continua persistindo na palavra que Deus te deu. O solo ainda não está firme, continua cavando fundo. Vai chegar uma hora que vai ter o alicerce para você edificar algo sólido, a qual Deus vai construir algo em você. E quando você cria raízes profundas no Senhor, você acaba encontrando nutrientes onde você menos esperava. Eu fui arrancar uma árvore do meu portão. Quem já arrancou uma árvore? Fui arrancar uma árvore do meu portão. E eu fui descobrir que as raízes dela não eram só profundas, mas elas se estendiam para tudo quanto era lado. Por quê? Se ela não encontrasse nutriente ali, ela estava procurando em outros pontos. Como é difícil você tirar raízes de uma árvore que se instalou bem profundo, que não se cansa em buscar nutrientes. Eu profetizo que nessa noite vocês tenham essas raízes profundas no Senhor. Que vocês venham achar nutrientes em solos que vocês nunca imaginariam encontrar. Mas que o Senhor te permita chegar até lá. Colossenses 2,7 diz: deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e nele extraiam nutrição. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele nutrição. Como nós tiramos nutrição de Jesus? Eu parei para pensar a respeito disso. Senhor, a tua palavra é maravilhosa, a tua palavra é edificante. Mas como eu tiro nutrientes de você? Tudo que vem do Senhor é bom e nos gera mudança. Os nutrientes que nós tiramos de Deus é sabedoria, caráter, fé, resistência, força e intimidade. Uma fase da minha vida eu precisei fechar a porta do meu quarto, onde a minha esposa e meus filhos não precisavam ver, e me derramar na presença do Senhor, e buscar nele a resposta. Quando já não tinha mais de onde tirar, onde não tinha mais o que fazer, eu falei: Senhor, eu confio em Ti. Isso a Tua palavra diz Aprenda isso, irmãos. Vai chorar? Chore na presença do Senhor. Vai se derramar? Fecha a porta do teu quarto, pega a palavra, coloque um louvor e se derrame. Rasgue o verbo. Como diz uma pastora aí, fala rasgado com Deus. Diga o que é verdade do teu coração, porque Ele conhece. Deus quer sinceridade. Deus quer sinceridade de cada um de nós. Nós não somos super-homens nem mulheres maravilhas. Mas acabou aquele momento ali, enxugou teu rosto, saiu do quarto, cabeça erguida. Vamos frustrar o inferno. O inferno não vai entender nada
Tá tudo dando errado, mas amém. Deus te abençoe. A paz do Senhor seja... Porque a palavra diz lá em cima, a gente tem que abundar em graça. O inferno não entende nada. Cara, eu estou fazendo de tudo para destruir ele, para destruir ela. Mas ele está lá. No momento que você fecha a porta do teu quarto, irmão, e começa a entrar na presença do Senhor, o diabo não vai lá. Ele não passa nem perto. Ele é cegado. Você entra numa região espiritual onde as hostes do inferno não podem te ver. Então você tem que ser verdadeiro nessa hora, chorar, se entregar, rasgar. Acabou aquele momento, saiu, enxuga as suas lágrimas, saia como um leão. Sou filho do Deus Altíssimo. A sombra do Onipotente me guarda. A gente frustra o inferno assim. Eles não entendem nada. Nada disso parece fácil. E realmente não é. Não é confortável. Não é fácil. Mas eu te digo nessa noite, se você confiar no Senhor, se você permanecer firme nos princípios, nos mandamentos dele, será algo emocionante, renovador e recompensador para a sua vida. Porque Deus recompensa a fé dos seus filhos. Deus recompensa a fé de cada um de nós. A medida do Senhor é perfeita, boa e agradável. Fala que a palavra é recalcada, sacudida e transbordante. O que é isso, Leonardo? É que nem um pipoqueiro quando vai colocar pipoca no saquinho. Ele coloca, dá aquela batida assim, cabe mais. Coloca mais um pouquinho, cabe mais. Muitas das vezes é assim que o Senhor faz na nossa vida. Deus sempre vê o seu potencial máximo. Ele sempre quer derramar a plenitude dele na sua vida. Ele nunca vai te dar o básico, ele nunca vai te dar o rasteiro. Ele vai querer ser pleno em você. A plenitude do Espírito Santo, quando é derramada em nossas vidas, sabe o que acontece? A gente derrama sobre a vida do nosso lado. E isso é ser próspero, irmão. No momento que você não tem nada, as suas raízes estão tão profundas, tão fincadas neles, que tem algo que flui de você, que vai alimentar a vida de alguém. Nunca é sobre nós. Nunca é só sobre nós. Deus nos trouxe aqui essa noite para aprender algo, para compartilhar com alguém. Pode preencher a sua vida nesse exato momento, mas vai trazer uma transformação, uma restauração, um entendimento, a qual você vai frutificar na vida de alguém. E futuramente esse alguém pode frutificar na sua vida novamente. Eu sou muito abençoado pelas palavras da minha esposa. E confirmo a vocês que ela é melhor pregadora do que eu. Eu gosto mais de louvar, mas ela tem mais palavras de sabedoria, de edificação. Então eu fico do lado dela, só ouvindo. Tem hora que ela solta uma, mas eu, vou anotar essa. Se tu não pregar, eu prego primeiro que tu. E é bom estarmos cercados de pessoas que nos edificam, irmãos, que nos preenchem. Palavra de Deus em Filipenses 4, 11 e 13, diz o seguinte. Filipenses 4, 11 e 13 diz o seguinte: não estou dizendo isso porque seja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Palavra de Paulo para nós. Paulo foi um homem que me ensinou a florescer no processo da minha vida. Ele explica como conseguiu crescer em todas as circunstâncias. Sofreu naufrágio, foi perseguido, foi apedrejado, recebeu chicotada, foi preso, foi expulso, foi cuspido. Mas não deixou de cumprir o propósito dele.
não deixou de exercer aquilo que Deus colocou na vida dele. Ele floresceu no meio da prisão. Escreveu quantas cartas preso. Edificou quantas igrejas preso. Eu não sei o que te prende nessa noite, irmão, mas em nome de Jesus eu profetizo nessa noite que toda amarra, toda prisão do inferno, tudo aquilo que tenta te parar, isso que está tentando te parar será o teu impulsionamento para você conseguir cumprir o propósito de Deus. Aquilo que está tentando te parar vai ser o trampolim para te projetar mais alto, para você ser testemunha da palavra do Senhor, daquilo que Deus tem feito na sua vida. Os planos do Senhor não vão ser frustrados na sua vida, amém? Aleluia. Paulo desenvolveu a habilidade para ser bem sucedido nas duras fases, onde não possuía nada, onde não tinha nada. Ele aprendeu a ter tudo no Senhor. Ele aprendeu a acessar um recurso fantástico. O recurso foi reconhecer a presença de Deus no meio das aflições. Acessar a presença do Senhor, onde está dando tudo errado. A força da presença de Deus na vida daquele homem o edificou a suportar todas as mazelas, todas as dificuldades. Alguém aqui já foi chicoteado alguma vez? Alguém foi chicoteado? Alguém foi apedrejado? Sofreram naufrágio? Foram presos? Perseguidos por causa de Jesus? Falta acontecer muita coisa na nossa vida, né, irmãos? E a gente está reclamando de quê? O que a gente está reclamando, pastor? Podemos reclamar de nada, irmãos. Os heróis da fé, os testemunhas da fé do passado passaram por tudo isso para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. E quantas pessoas lá na frente vão ter alcançado a salvação porque nessa noite você tomou uma decisão de não retroceder, de não desanimar, de não murmurar, de não olhar para trás, mas confiar na palavra que o Senhor determinou para a sua vida. Paulo foi esse homem. Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Irmão, antes da criação do mundo, Deus já sabia quem era você. Já tinha todos os seus dias escritos no livro dele. Quem crê nisso, irmãos? Olha só que os nossos dias já estão todos contados no livro. Eu vim conversando no carro com a Alice. A Alice me revelou, a esposa do pastor Josuel. Nós seremos cobrados por aquilo que nós deixamos de fazer, não pelos nossos pecados. Se todos os nossos dias estão escritos no livro da vida, o anjo vai chegar assim, ó, está escrito que você tinha que fazer isso. Eita. Porque se os nossos pecados são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, não vai ter pecado. E como é que nós vamos ser julgados então? Pelo que nós deixamos de praticar. Deu para entender, igreja? Que deixamos de fazer. Deus não chamou covardes. Deus não chamou covardes, Deus chamou valentes. Davi desse tamaninho, Davi desse tamaninho, viu a afronta do exército inimigo dos filisteus. Ele foi levar comida. Olha só, irmãos, esteja sempre preparado para levar comida para alguém. Esteja sempre preparado para levar alimento para alguém. O menor de todos, o esquecido pelo pai, foi levar a marmita porque os irmãos estavam na guerra. Vai lá levar comida para os teus irmãos, Davi. Para de pastorear um pouquinho as ovelhas, vai lá. O cara tinha intimidade com Deus, tocava, adorava, foi ungido. Aí ele chega e vê uma pessoa. Ele não viu o tamanho do homem que estava falando. Ele viu um homem
Mas ele sabia quem estava com ele. Quem é esse que está falando contra o exército do Deus vivo? Irei ter com ele e vou matá-lo. Irmão, muitas vezes a gente precisa ter atitude. Atitude na palavra. Aquilo que o Senhor deu. Ter a atitude de colocar um fim. Um basta. Para de ficar dando um jeitinho naquilo que te impulsiona para as coisas erradas. Mata. Corta a cabeça, lança fora. Se você tem que cumprir o propósito que Deus colocou na sua vida, você não pode negociar com o pecado, você não pode negociar com as coisas erradas, você não pode compactuar vendo coisa errada e não se posicionar. É uma geração que tem tanto medo de dislike hoje em dia. O que eu vou falar? Será que a pessoa... Irmão, o que a palavra diz é... A minha preocupação é não cumprir com aquilo que está escrito no livro. Não com as opiniões desse mundo. Eu não quero decepcionar o que Deus tem para mim. Abra a tua boca, seja ousado no Senhor, com sabedoria, pegue a palavra do Senhor, seja revestido pelo Espírito Santo. Isso está errado, não está condizente. Se posicione naquilo que Deus tem para você. Antes ser conhecido no inferno do que ser conhecido nessa terra. Que o mundo espiritual olhe para você e fale, ali vai um brilho diferente. Ali vai um homem, uma mulher cheia da presença do Senhor. Ali vai um homem e uma mulher que quando abre a boca e fala, o céu desce na terra. Seja conhecido no céu e no inferno. Não queira ser conhecido nesse mundo não, irmão. Porque desse mundo nós não levamos nada. Não levamos fama, não levamos dinheiro, não levamos roupa bonita, perfume. Fica tudo aí. Mas em uma eternidade de glória, a palavra diz que terão galardões em nossas coroas. Olha só. Eu não sei o que é um galardão não, pastor, mas eu quero. A palavra diz que um galardão vale mais do que todo o tesouro da terra. Nossa. Eu quero. Quero chegar nesse grande dia e ver minha coroa bem repleta. Amém? Quem está aqui comigo, amém? Tem mais 10 minutos? Amém. Vou tentar ser breve. Passar aqui para vocês entenderem algo, um segredo aqui. Saber onde estamos caminhando nos dá direção, nos dá meta, nos dá destino, nos dá foco. Isso lembra quem nós somos e para onde nós vamos. Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais e celestiais. Falei aqui no início. Pessoas que murmuram, pessoas que não falam bem. A palavra de Deus diz que murmuração é como se fosse obra de feitiçaria. Influências demoníacas isso. A pessoa que só fica falando mal, falando mal, falando mal, falando mal. Bloqueia isso. Saia de perto disso. Não dê atenção para isso. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Nos separando. Ser santo é ser separado. Eu não posso deixar de falar do meu filho nessa hora. Tem um filho chamado Danilo. As pessoas costumam falar que ele é minha cópia, mas ele é mais bonito e mais tudo de bom que eu. Aquele moleque ali é outro patamar. Ele me ensina a desfrutar da melhor forma do que eu poderia ser, como um homem, como um pai. Porque ele é pacificador, ele é manso. Ele sempre tem uma palavra de conforto, ele é carinhoso, ele é gentil. Ele tem 13 anos, está no colégio militar, super inteligente. E eu costumo dizer que ele parece um velho do meu lado, que de vez em quando eu sou mais criança do que ele. Eu tento fazer umas brincadeiras, umas palhaçadas, ele todo serião na dele. Pai, pô, para com isso. Por que eu estou falando com relação a ser santo e separado? Porque meio em tudo que ele vive, nesse caos que é essa juventude, ele consegue se separar nas atitudes dele. Ele não consegue aceitar o mal, ele não consegue falar um palavrão, ele não consegue se irritar com um amiguinho na rua. Ele não consegue trazer uma queixa antes de trazer um resultado para tentar mudar aquilo. Como me constrange isso? Como me constrange? A
gente vai falar da Bíblia, ele conhece o Pentateuco, ele fala todos os livros da Bíblia, ele fala versículo, eu falo, moleque, tu vai ser arrebatado, vai chegar um dia que eu vou chegar em casa, tu não vai estar mais separado. Danilo significado é Deus é meu juiz. No momento que ele nasceu, quase veio a óbito, ele nasceu prematuro. E naquele momento eu decretei ao Senhor, Senhor, é meu primeiro filho, é um varão. Eu entrego ele a ti. O médico falou, você vai ter que escolher entre ele ou sua esposa. Foi um dos momentos mais difíceis na minha vida. E eu me ajoelhei ao Senhor e falei, Senhor, eu não quero perder nenhum dos dois. Seja feita a tua vontade, mas como eu tenho que falar para um médico, eu quero a minha esposa de volta. Homens, mulheres, princípios de Deus. As promessas só vêm cumprindo princípios do Senhor. Antes do seu filho e da sua filha vencer o marido e sua esposa. Eu não sei para quem eu estou falando isso aqui nessa noite, porque eu não ia entrar nesse assunto. Honre o seu marido, honre a sua esposa. Coloque ele no devido pedestal que ele tem. Deus e eles. Depois a igreja, a família. Honre a sua família, seja um exemplo para ela. Porque eu ensino meu filho a amar como eu amo a minha esposa. Eu falo, você vai amar a sua esposa assim como eu amo a minha. Sendo capaz de dar a própria vida por ela. Ser separado é isso, você entender o propósito de Deus para a sua vida e cumpri-lo. Custe o que custar. Doa o que doer. Chegará o tempo que as pessoas nos conhecerão pelos processos que passamos. As pessoas vão nos conhecer, porque nós vamos ser aperfeiçoados dia após dia, e esse processo vai nos dando forma. Os caráteres de Cristo vão sendo estampados em nós. Jesus veio à terra, viveu durante 30 anos. Depois de 30 anos, ele começou a construir o ministério dele até os 33. Como ele era conhecido? O carpinteiro de Nazaré. Ele aprendeu a ser manso e humilde, mesmo sendo dotado de todo o poder e sabedoria. Olha só, irmãos. Às vezes a gente recebe um cargo, recebemos um títulozinho, crescemos um pouco mais, já queremos pisar no nosso irmão. Como florescer assim? Vamos continuar rodando no ciclo do processo, enquanto não sermos aperfeiçoados. Jesus era manso e humilde. Quanto mais ele tinha, mais servo ele se tornava. Quer ter autoridade? Sirva. Quer ter autoridade? Aprenda a servir com excelência. Aquele que te persegue, aquele que fala mal, aquele que não te dá crédito, sirva. Para que a glória de Deus se manifeste. As pessoas vão nos conhecer pelos nossos processos. Eu vou falar uma história interessante agora para finalizar. Foi uma palavra que eu escutei semana passada numa igreja. Na verdade, eu escutei uma frase e Deus me deu essa palavra. Para se colher uma uva, tem um processo da colheita. Então, no tempo certo, vai lá a pessoa, colhe a uva e vai passar por um processo de ser esmagado, para que ela se torne vinho. Amém? Estão entendendo? Então, no processo de se esmagar, gera-se algo. O que tem sido gerado em você? Tem algo sendo esmagado na sua vida nesses últimos tempos, nessa noite? Se tem algo te esmagando, se tem algo te pressionando, é porque vai gerar algo em você. Vai sair um produto diferente. Vai deixar de ser uma forma de uma fruta para se tornar um vinho, um líquido. E o mais incrível de tudo isso é que depois de se tornar vinho, aquele líquido ele é guardado e armazenado. Por quê? Ele precisa passar por um processo de fermentação, aromatização, para apurar o sabor. Muitas das vezes nós recebemos coisas do Senhor, palavras de Deus. Eu estou quase 1 ano para pregar essa palavra.
Se eu tivesse pregado ela logo quando recebi, às vezes ela não teria o efeito necessário, o aroma necessário, o gosto necessário para que vocês viessem degustar. Se você recebe algo de Deus, guarde. Espere isso fermentar dentro de você, expandir você, porque a fermentação faz com que você expanda, cresça. A palavra de Deus fala que Ele não coloca vinho novo em odre velho. É necessário que você se transforme para a capacidade daquilo que Deus quer derramar na sua vida. Se tem uma porção nova para o Senhor na sua vida nessa noite, Ele vai ter que fazer um vaso novo para comportar a medida a qual Ele quer derramar. Irmãos, eu estou em constante transformação, em constante construção, aumentando o meu ser espiritual, para que o Senhor venha derramar em mim algo maior da porção dEle, porque Deus é infinito, Ele é inesgotável. Quem precisa se moldar somos nós a Ele. Há um tempo certo, há um processo de fermentação, de cura, de aromatização para que tenha um sabor desejado. Por quê? Se eu pego um vinho que acabou de sair e sirvo para alguém, ele vai falar, isso aqui é suco de uva, não vai dar nem valor, vai jogar até fora. Mas se você aguardou o seu processo, esperou o tempo do Senhor de transformação na sua vida, aquilo gerou uma substância dentro de você que te transformou, porque o processo de esmagar gera algo, te transforma. Se te transformou, vai chegar um momento que você vai abrir aquela garrafa de vinho. Quem conhece vinho sabe, eu conheço essa safra. Sei esse aroma, sei quando foi plantado, sei quando foi colhido. Quer ser reconhecido no mundo espiritual? Aguarde o tempo certo do Senhor te servir à mesa. Há um tempo certo para o Senhor servir à mesa os processos que você está passando de aprendizado. Há um tempo certo de você ser degustado por alguém, aquilo que você tem até revelar, porque tem que ter valor. Você vai num local chique e pede um vinho, R$200 a garrafa, R$300, tem vinho de 15, 20 mil, tem vinhos aí absurdos. Irmão, eu não conheço vinho, eu não bebo, para mim vinho deve ser tudo igual, mas para quem conhece dá o devido valor. Deus te conhece, Ele sabe o valor que você tem, Ele sabe o processo da sua história de vida, Ele conhece as tuas frustrações, quantas vezes você foi pisado, foi esmagado, passou pela moenda, passou pela peneira, passou pelo funil, foi engarrafado, foi guardado, nem lembram mais de você, está empoeirado, está esquecido, o rótulo já até rasgou. Mas vai chegar um determinado momento que alguém vai precisar se alimentar de algo. E já viu esses maîtres como eles fazem? Não, vinho tinto combina com carne, esse branco com peixe, cada vinho combina com um determinado tipo de alimento. Vai ter uma hora que vão te colocar à mesa, irmãos. Vai ter uma hora que Deus vai abrir essa garrafa e vai tirar algo de você, porque aquela pessoa é o alimento necessário para receber algo de Deus. As pessoas vão nos reconhecer pelo nosso aroma, pelo nosso sabor, e vão aprender a dar valor à essência do que Deus colocou no nosso coração. O enólogo é o profissional responsável para colher o vinho no tempo certo, para analisar até a terra onde vai ser plantada determinada fruta. Deus sabe onde está te plantando. Deus sabe o tempo certo de te colher para tu passar pelo processo. O sommelier, palavra difícil, né? É o profissional especializado em degustar o vinho. Aí ele sabe quando você, de onde foi, de onde veio, para onde vai, quanto tempo tem, qual é a safra. Deus sabe onde Ele vai te colocar, onde Ele vai te servir, onde Ele vai te usar, onde Ele vai te honrar.
Deus sabe qual solo te plantou, qual tempo, período você foi colhido, quando você foi esmagado e o tempo certo para você amadurecer e fermentar. A palavra diz em João 2. Estou falando disso tudo para chegar até João 2. O primeiro milagre de Jesus foi aonde, irmãos? Num casamento. E o que ele fez? Então vamos lá? Entenderam aí? Vamos entrar nesse profundo aqui agora. João 2:6. Encontravam-lhe ali 6 jarros de pedra, que eram utilizados para a cerimônia de purificação. João 2, do 6 até o 10. E cada jarro tinha de 75 a 115 litros. Disse Jesus aos criados: que enche até em cima com água. Feito isso, ordenou: tire algum e leve-no ao mestre de cerimônia. Assim fizeram. Quando provou a água transformada em vinho, e não sabendo qual sua origem, embora os criados que serviram soubessem, chamou o noivo e falou. O mestre de cerimônia chamou o noivo e falou assim: é costume do dono da casa gastar primeiro o melhor vinho, e depois, quando todos já se fartaram, apresentar o vinho inferior. Mas vocês guardaram o melhor para o fim. Estamos vivendo os finais dos tempos, irmãos. O melhor vinho está para ser aberto nesse tempo chamado hoje. Estamos vivendo os últimos dias. Você é o melhor vinho de Deus para ser aberto nesses últimos dias. A palavra nos garante que faremos coisas maiores do que Ele fez. É chegado o tempo de ser colocado à mesa. É chegado o tempo. O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Aí eu falei para vocês que o vinho, para ser bom, precisa de um tempo de fermentação, ser armazenado e guardado. Esse vinho que Jesus serviu tinha 30 anos. Era o tempo de vida dele. Porque ali começou o ministério dele. Um vinho de 30 anos foi servido na festa de casamento. Já parou para pensar nisso, pastor? Eu tomei um susto quando o Espírito Santo me revelou isso. Porque o vinho, para ter mais qualidade do que o outro, o vinho tem que ser guardado, envelhecido. Era o tempo de vida de Jesus, 30 anos. A partir daquele momento começou o ministério de 3 anos dele. Foi o primeiro milagre ali, deu seguimento. Irmãos, tudo que você tem guardado dentro de você, tudo que você tem armazenado dentro de você, pode ter certeza que é para algo específico no momento certo. O casamento está chegando, você vai manifestar o poder e a glória de Deus guardado dentro de você. Vai chegar uma situação a qual ninguém vai poder resolver, ninguém vai ter uma palavra, ninguém vai ter um direcionamento, e Deus vai falar: é a hora. É chegado o tempo. É chegado o momento de você frutificar, porque você passou pelo processo, você foi aperfeiçoado, eu te guardei, eu esperei chegar no aroma certo, você já expandiu tudo que você tinha que expandir. Seja servido. Flua naquilo que Deus tem para a sua vida nessa noite, irmãos. Toda a palavra que foi guardada e lançada no seu coração nessa tua caminhada de fé é para algo específico, nada é por acaso. Vai chegar o seu tempo. Vai chegar o seu tempo. Jesus esperou 30 anos para começar a servir o vinho dele. Durante 3 anos ele serviu o melhor vinho que ele poderia servir. Mesmo assim, teve alguns que o negaram. Mesmo assim, teve algum que os traiu. Não estou te pregando que vai ser tudo perfeito, irmãos. Não vai ser tudo perfeito. Mas o propósito a qual Deus te chamou vai se cumprir. Aquilo que Deus te chamou para fazer vai se cumprir. Todo o processo de vida vai dar fruto. Vai dar fruto. E Deus reconhece o valor que você tem.
E o Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade, Ele vai trazer palavras de sabedoria a você, para você manifestar e fluir no dom de Deus na sua vida. Se você é um adorador, tu vai adorar. Se você é um profeta, tu vai profetizar. Se você é um mestre, tu vai ensinar. Se você é um pastor, tu vai cuidar. Se você é um apóstolo, você vai edificar igrejas. Se você é um missionário, você vai pregar. Evangelista, tu vai anunciar. Que nessa noite os portais celestiais se abram nesse lugar. E se você ainda não entende para que você foi chamado, eu peço nessa noite que os anjos ministradores do Senhor toquem no teu coração e te revele aquilo a qual você foi chamado para frutificar e fluir na presença dEle. Queria que você se colocasse de pé. Pastor Diego, vem cá por favor. Queremos fazer um momento profético nesse lugar. Esse homem é um homem de Deus. E o que me chamou a atenção foi o coração dele, a disponibilidade dele para frutificar e fluir no melhor que Deus colocou na vida dele. Em alguns poucos momentos que nós tivemos na viagem junto, eu pude ver o amor, o desejo que ele tem de fazer o melhor para o reino de Deus. E eu aprendi algo na minha vida, que a unção que nós recebemos, que nós respeitamos, nós recebemos. E eu respeito a unção que está na vida desse homem. Você que serve nesse lugar, você que é ovelha desse pastor, honre o teu pastor, sirva o teu pastor, creia na palavra que Deus tem para a vida dele, porque a unção que você vai receber da vida desse homem parte do princípio de honra. Você tem que honrá-lo. Nesse momento eu vou orar por você, junto com o pastor. Quem quiser uma oração de abertura de mente para o que o Senhor quer fazer você nesse tempo, nesse lugar, para que o seu vinho venha a ser servido, você venha a ser colocado à mesa, para que outras pessoas venham se alimentar, receber algo de Deus. Se você não sabe para onde você está caminhando, qual o destino, qual o teu chamado, nessa noite o Espírito Santo vai te revelar. Ele vai te conduzir, Ele vai colocar pessoas ao seu lado para te orientar a cumprir o destino e o propósito dEle. Não é mais tempo para perder tempo. Estamos nos finais dos dias. É a hora de sermos eficientes. É hora de termos palavras de salvação. O mundo está clamando por salvação. E vocês serão as testemunhas do Senhor. Os processos de vida que vocês passaram vão dar frutos para que as pessoas vejam e se alimentem. Conversar com a cabeça nesse momento. Você que deseja a oração, quiser vir aqui na frente, fique à vontade. Vai ser tocado um louvor agora. E nós vamos fazer um ato profético nesse lugar. Descansar em Deus. Quem quiser pode vir aqui na frente.